Eu vou viver uma vida inteira e eu nunca vou me acostumar. É maravilhoso. Obrigado, Jesus. Essa é a última mensagem, a série não. A série já deve ter outra nascendo agora, mas essa é a última mensagem da série Preciosas Sementes. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. E esse princípio, esse sentimento vai abrir as maiores portas do teu 2025. Escute, uma palavra, um adjetivo tem o poder de abrir portas que o teu talento jamais te levaria. Tão lindo. Antes de nós irmos para a mensagem, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo. Comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa mensagem. E vamos pro vídeo. Você sabia que em poucos lugares da Bíblia, Jesus abriu o seu coração para falar sobre Ele? Todos os evangelhos é Jesus ensinando a partir dele, que é a palavra de Deus encarnada, mas é Ele falando para as pessoas. Mas em um determinado momento, Jesus abre o coração para dizer quem Ele é, o que Ele é. E aí Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Uau! Você já imaginou que o nosso Deus, quando se declara sobre o que Ele é, Ele não diz eu sou pesado em justiça, eu sou severo, eu sou... Não, Ele diz eu sou manso e eu sou humilde. Você consegue imaginar que o nosso Deus, as características principais dele é mansidão e humildade. Você consegue imaginar um homem manso e humilde sendo cruel? Você consegue alguém manso e humilde rejeitar alguém? Eu vou te perguntar até você que falar não com vontade. Você consegue imaginar alguém manso e humilde rejeitar alguém? Ai, tá bom. Eu também não. E olha que isso pra gente é um desafio, sabe? Porque normalmente nós criamos um Deus para nós que é mais parecido com a gente do que com de fato o que a palavra diz que é. Quem é muito severo cria para si um Deus ainda mais severo. É como se o meu princípio de justiça é 6 e ele já é muito alto, então o Deus que eu criei para mim precisa ser mais severo do que eu sou. Entende? Então é como se nós tivéssemos uma limitação teológica de confundir as coisas, de tentar criar um Deus que se parece com a gente e não com aquilo que de fato é. Eu vou te falar, Deus não deve ser parecido com você. Deus não pode ser parecido com você. Pelo contrário, nós precisamos ser parecidos com Ele. Ai, 10 amém, eu vou dizer de novo, lindo. Nosso desafio na terra é ser parecido com Jesus. Quer ver uma coisa engraçada? Então alguém diz assim, Deus é amor, mas Ele é justiça. Amém. Você crê nisso? Creio completamente. Ele é amor, mas Ele também não é mas Ele é. E Ele é justiça. Uma coisa não é o antônimo da outra. Não existe porque você é amor, então você não tem justiça. Peraí, é porque nós falamos assim? Porque para nós, se você tem amor, não há uma justiça efetiva. É como se houvesse um escorregão de caráter, aonde eu poupo aqueles que eu amo, e aqueles que eu não amo, então eu uso a da justiça. É mais ou menos isso.
Outro ponto interessante também para a gente refletir é, quando alguém fala muito sobre o amor de Deus, alguém diz assim, mas você não pode esquecer que ele derrubou a mesa do templo, lembra? Dos vendilhões. Por quê? Porque tem gente que acha que se você fala muito sobre o amor de Jesus, você gera cristãos imaturos e despreparados. Ok? Você tá entendendo a linha de raciocínio? Agora, observa comigo. Qual é a postura de Jesus no Novo Testamento em relação ao pecador? Lembra comigo, qual é? Quando ele vê uma mulher prostituta, ele vai para longe dela ou ele vai para perto dela? Amém, vocês estão muito bem. Quando ele vê um homem leproso, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Quando ele vê um cobrador de impostos, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Então significa que a maioria das interações de Jesus é ele indo para perto do pecador. Quantas vezes na Bíblia Jesus derrubou uma mesa? Então, se na leitura somos desproporcionais, na análise também precisamos ser desproporcionais. Ele é muito mais amor do que qualquer outra coisa. E não afeta a sua justiça, mas nas suas interações, na maioria delas, ele está sendo manso e humilde. Fala para quem está pertinho de você. Com você, ele é manso e humilde. Permanece sendo justo, mas ele é manso e humilde. Só que o que me pega é Jesus dizer, aprendam de mim. Se você tem que aprender algo rápido de Jesus, aprenda a ser manso e humilde. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você se considera... Oh meu Deus. Você se considera alguém manso? Não olha para a esposa agora, não olha para o marido, olha só para frente. Vamos de novo. Você se considera alguém manso? Amém. Senhor, não tem nenhum anjo aqui hoje, Jesus, é só vida louca. Vou fazer uma segunda pergunta. Você se considera humilde? Oh, que lindo. De repente, os mansos são humildes agora. Porque eu não sei se você percebe, mas para ser humilde, é necessário ser manso. E para ser manso, é necessário ser humilde. Ai, obrigado, irmã, só uma pessoa me apoiou. Ai, vamos de novo. Vamos lá, vamos, porque vocês entenderam a pergunta. Ai, porque todo mundo diz que não é manso, mas diz todo mundo, eu sou humilde. Na verdade, eu não sou humilde, eu sou humilde, eu sou a potência elevada. Vamos para um texto. Mateus capítulo 14, versículo de número 28 diz: E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a naufragar, a afundar. E clamou dizendo, Senhor, me salva. Amém? A pergunta que não quer calar é, o que isso tem a ver com humildade? O que isso tem a ver com mansidão? E a gente vai entender já. Uma pergunta, vocês são todos muito bons para analisar a vida, né, dos outros. E eu também sou. Eu também sou. E aí? Senta na janela, sai da janela.
Calma, calma. Aí, já foi. Fofoca, falou em fofoca. É filho dele ou não é? Ai, meu Deus. Bom, a gente é assim. A gente gosta de uma fofoca, né, irmão? Vamos fazer uma análise rápida de comportamento. Você acha que Pedro é um homem humilde ou um homem soberbo? Que dúvida? Vamos de novo. Sobre você, você disse que você é muito humilde. E... Uau, que lindo. Só não é manso, o que é estranho. Mas Pedro, você acha que ele é humilde ou não? E eu sei porque você está dizendo isso. Porque você sabe que ele não é manso. Então você só está dizendo sobre você. Não é verdade? Fala assim, você é o Pedrão da história. Então basicamente, pela personalidade de Pedro, nós somos tendenciosos a dizer que ele não é humilde. Porque o que nós não entendemos de fato é que mansidão não tem a ver com personalidade, tem a ver com caráter. E o caráter de alguém humilde é naturalmente manso. E o caráter de alguém manso é naturalmente humilde. O problema é que nós não aprendemos isso sozinhos. Nós aprendemos com Jesus ou com a dor. E esse é o ponto. Na vida, ou você aprende na dor, ou você aprende olhando para Jesus. E aí, basicamente, é você que vai escolher de que maneira se dará esse aprendizado. Porque para aqueles que desejam ser cristãos, então temos o desafio de ser parecidos com Jesus. E essa é uma batalha diária. Não é uma batalha que você vence hoje e ela está vencida para sempre. Você vai lutar hoje, você vai lutar amanhã. Tem dia que eu acordo manso e humilde, mas tem dia que eu acordo soberbo e revoltado. E aí eu preciso lembrar de Jesus. Porque se isso for a minha rotina, eu vou destruir aquilo que a humildade e a mansidão me deram acesso. Vamos continuar. Então Pedro, pela nossa análise, ele não é um homem humilde, porque aparentemente ele não é manso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pedro é um pescador de peixe, sim ou não? E você é muito bom de reflexão. Eu estou apaixonado por vocês aqui. Vocês estão acertando tudo. Então Pedro é um pescador, amém? Pedro sabe nadar, sim ou não? Oh, uma dúvida. Pedro sabe nadar, sim ou não? Bom, vou te ajudar. Pedro sabe nadar. Fala pro irmãozinho que está do teu lado. Pedro sabe nadar. É porque tem outro episódio na Bíblia que a Bíblia diz que Pedro pula na água do jeito que está e nada. Então diga, o Pedro sabe nadar. Pedro sabe nadar, o Pedro sabe nadar. Amém. Ponto. Só que se Pedro sabe nadar, por que de repente Pedro não sabe mais nadar? Mas o medo invalida a nossa habilidade? Peraí, olha o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que, então, se eu sei nadar e eu tiver medo, eu esqueço de nadar? Vamos refletir junto, peraí. Vamos pensar num cenário. Quem morre afogado? Bons nadadores ou pessoas que não sabem nadar? Olha o que você acabou de dizer. Significa que quem morre mais afogado são os bons nadadores. Por que eles morrem mais? Porque eles se dão o direito de nadar mais longe do que aqueles que reconhecem que não sabem nadar. Você tá percebendo o que está acontecendo na mensagem? Então Pedro, ele é um bom nadador, sim ou não? Mas por que então agora ele não está conseguindo nadar? Mas é preciso fé para nadar? Habilidade basta para nadar.
é que para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Não, você não entendeu. Não, você não está entendendo. Ai, meu Deus do céu, eu tô passando mal, eu tô ansioso, me segura. Então, peraí, para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Então Pedro não está pedindo socorro para nadar. Pedro está pedindo socorro porque quer voltar a andar por cima das águas. Ah não, pelo amor de Deus, é lindo, você não está entendendo. Pedro não está dizendo Deus me ajuda a nadar, ele está dizendo Deus me ajuda a voltar a andar por cima das águas. É lindo! Pedro não precisava de Jesus para nadar. Pedro não estava morrendo afogado porque não sabia nadar. Pedro estava se recusando a bater o braço, sabendo que ele podia andar por cima das águas. Então, meu lindo, se para nadar a tua habilidade é suficiente, para andar por cima das águas você vai ter que ser humilde para reconhecer e dizer: Jesus, eu preciso de você. Eu não consigo sozinho. Eu me recuso a bater os braços para nadar, sendo que existe um Deus na minha frente que tem o poder para me fazer andar por cima das águas. Ai, que coisa boa. Então, o que faz Pedro ser resgatado por Jesus não é ele gritar dizendo: Deus, eu não sei nadar, é Deus, me salva. Me salva de mim mesmo. Me salva das minhas habilidades. Me salva do meu talento. Me salva, eu quero voltar a andar por cima das águas. Então a Bíblia diz que o Senhor pega ele pela mão, coloca ele de novo sobre a superfície do mar e os dois voltam andando por cima das águas. Então agora a gente começa a compreender o que Deus deseja da gente. Sabe qual é o problema do nosso tempo? Achar que o nosso talento, o nosso carisma é suficiente e que a gente não precisa mais dele. E isso é o que tem mais destruído pessoas todos os dias, casamentos, famílias, porque é quando você pensa que não precisa mais de nada, quando você pensa que não precisa mais de ninguém, porque você nada, você aprendeu a falar bem, você se comunica bem, você tem dinheiro na conta, você tem resultado, então você acredita que por isso você não precisa dele. E aí Jesus está dizendo: lindo, seja manso e humilde. Ser humilde é reconheça que mesmo tendo tudo, te falta tudo e você precisa de mim. Você precisa de mim. Entende? Quando eu olho para Jesus, é o meu manual perfeito, é o meu Deus, é o meu Salvador. E eu pensei a vida toda coisas erradas sobre Jesus porque aprendi errado sobre Ele. E o meu maior mal da minha vida foi ter pensado errado sobre Ele, porque durante muito tempo eu tinha vontade de ficar longe e não tinha desejo de estar perto. Quando eu conheço Jesus de verdade pela palavra, eu estou entendendo Pedro dizendo: Jesus, eu me recuso a bater braço, eu me recuso a bater perna, eu sei fazer tudo isso, mas eu não quero isso. Eu estou com você, Jesus, eu estou contigo. Eu prefiro abrir mão da minha habilidade para dizer que a tua graça é suficiente. Eu preciso abrir mão de mim mesmo para dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Tão lindo. A jornada da humildade, ela não só preserva a nossa vida, como ela nos faz viver o sobrenatural. A humildade foi confundida durante o tempo. Para nós, os humildes são aqueles que não têm recurso. Sabia disso? E para nós, achamos errados dizer que somos humildes também. Eu sei que eu ri quando você disse que era humilde, mas ri porque você antes disse que não era manso. Mas se você dissesse que era manso e dissesse que era humilde, talvez eu acreditaria em você. Não é errado reconhecer humildade. Errado é você ter um coração soberbo e se autoproclamar humilde.
Ou tadinho de você que porque não tem recurso acha que então é humilde. Não, você só é pobre mesmo. Me desculpe, mas isso tem que sair da nossa cabeça logo. Ah, eu sou humilde. Não, lindo, você é um pobre soberbo, que acha que não precisa de Jesus, que maltrata as pessoas, que não valoriza os pequenos começos dos outros, que não valoriza a empregada, que não valoriza aqueles que começaram, que acha que porque tem alguma coisa pequena que seja melhor do que alguém. Você é soberbo. Tem gente que está achando, porque eu não tenho, então eu sou humilde. Não, lindo, para com esse negócio. Humildade é reconhecer quem você é, da onde Jesus te tirou e que você precisa dele. Humildade é você entender o seu lugar no mundo. Você não é melhor do que ninguém, você não é mais inteligente do que ninguém, você não é mais capaz do que ninguém. Você precisa de Jesus da mesma proporção que todos nós precisamos. Sabe que uma das coisas que mais me apaixonaram pela pregação do Evangelho? Quando eu entendi que eu não precisava ser um super-herói para pregar, eu podia ser eu mesmo pregando. Eu vou te falar, lindo, eu achei, durante a minha adolescência, juventude, que os pregadores eram aqueles super santos. Eram homens intocáveis. Eram, oh my God, não erram, não pecam, não, meu lindo, tudo igual a gente. Só que tem gente que mente. Eu sou frágil igual todo mundo. Eu tenho dores igual todo mundo. Eu tenho vida igual todo mundo. Tem dia que eu tô bolado, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô com vontade de falar algumas coisas meio perigosas, tem dia que eu tô com vergonha do que eu falei no dia anterior. Eu sou ser humano. E isso é ser humilde. Humilde é reconhecer que você é normal. Humilde é você reconhecer que precisa de Jesus todos os dias. Humilde é gravar 300, 600 mensagens e ainda dobrar o joelho antes de começar dizendo, Deus, se não for o Senhor, eu não dou conta. Humilde é vir aqui na tua frente e dizer, eu sou igual a vocês. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, é o contrário, eu estou dizendo, eu sou servo de vocês. Humildade é o contrário do que a gente imagina. Se eu dissesse aqui, olhem para mim, sou melhor do que eu, aí sim, soberbo. Ou não, lindo, é só a humildade dizer, eu preciso o tanto que vocês precisam de Jesus. A questão de tudo é que humildade preserva a nossa vida na presença de Jesus. E é só isso que eu quero passar nessa palavra. Todo mundo quando pensa que não precisa mais de Jesus cai em buraco. Todo mundo que pensa que é forte cai em buraco. A Bíblia diz, e quando penso que eu sou forte, então eu sou fraco. Eu prefiro confiar naqueles que dizem, sou fraco e preciso de ajuda, do que aqueles que proclamam fortaleza e se autodenominam santos em cima da nossa geração. Tenho medo de santarrões, tenho medo daqueles que apontam o dedo para os pecadores, morro de medo dessas pessoas. Porque provavelmente a vida por trás é suja igual um pau de galinheiro, mas estão vendendo uma santidade que não compram. E isso não aconteceu só agora, isso acontece desde sempre. Jesus chega para os fariseus e diz, vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Sabe, lindo? O chamado de Jesus para nós é voltarmos à nossa essência de reconhecer que precisamos dele todos os dias. Não importa quão grande você seja, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa quantos carros você tem na garagem, não importa a sua família, o seu sobrenome, não, lindo, você ainda precisa de Jesus do mesmo jeito. E se você for humilde para reconhecer, Ele estará com você todos os dias, para que se você cair, Ele te levante, para que se você chorar, Ele te console, para que se você pedir socorro, Ele estenda as mãos e tire você da circunstância que você está. Porque o dia que você pensar que não precisa mais dele, nesse dia você morreu na fé. Não há mais o que fazer. A dor do nosso tempo é imaginar que pessoas acreditem que suas conquistas levem para longe de Deus. Nós somos soberbos quando dá tudo certo, mas tem gente que é soberbo também quando dá tudo errado. E eu termino aqui. A maior lição da nossa vida é saber que não importa o estágio da história, nós vamos precisar de Jesus. Jesus está dizendo, aprendam de mim, sou manso e humilde.
Quando eu morava na kitnet, eu precisava ser humilde. Quando eu moro na casa maior, eu preciso ser humilde. Quando meu sonho era o Ford Ka, eu precisava de humildade. Quando meu sonho é o carro de agora, eu preciso de humildade. É tudo igual, não muda nada. Não é o estágio que altera quem você precisa ser. É você ser que altera o estágio que você está. Entenda, humildade te abre portas que o teu talento nunca vai te levar. Humildade te abre portas que a tua descendência nunca vai levar você. A humildade te faz acessar coisas tão extraordinárias que talvez você só vai entender quando compreender que precisa de Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e por isso terá acessos que o orgulhoso não tem. Você sabia que a humildade é o mais alto nível da sofisticação do ser humano? Quando você reconhece as pessoas, quando você honra quem está à sua volta, quando você trata bem a todos sem fazer diferenciação, então você se tornou alguém extremamente sofisticado. Engraçado pensar que na nossa cabeça o sofisticado é o rico. Não, o sofisticado é o humilde. Porque o humilde entra em qualquer lugar e é amado, percebido e reconhecido, não pelo que tem, mas pela maneira que serve aqueles que estão à sua volta. Jesus era amado loucamente por todo mundo, porque ele fazia o que ninguém fazia, amava o que ninguém amava, tratava bem quem todo mundo rejeitava. Se todo mundo corria do leproso, ele tocava no leproso, e não era ele que era contaminado, era o leproso que era purificado. Termino dizendo de Paulo e Silas, e eu acabo. Se o orgulho surge nos dias bons, o orgulho também nos tenta a surgir nos dias maus. Orgulho é aquele que vai dizer, chega de Jesus, não preciso mais dele, não deu certo, abandono e vou embora. A Bíblia diz que Paulo e Silas, após pregarem, expulsarem um espírito demoníaco, são presos e açoitados. E nesse lugar de reclusão, no meio de uma cadeia, eles tinham todo o direito de dizer, fizemos tudo por amor ao teu nome, e o Senhor nos abandonou na prisão. Honramos o Senhor, expulsamos demônios do teu nome, e o Senhor nos deixou vir para cá. Mas a Bíblia diz que eles são humildes. E sabe o que eles fazem? No meio da prisão, eles adoram ao nome do Deus de Israel. Eles adoram o nome de Jesus, e a Bíblia diz que eles cantam, e eles louvam, e eles proclamam o nome do Senhor, e a Bíblia diz que as celas se abriram de maneira milagrosa. As celas se abriram. Não, pelo amor de Deus, vamos de novo. A Bíblia diz que eles estão presos, estavam pregando o Evangelho, expulsando demônios, e a Bíblia diz que eles foram presos. Eles tinham o direito de reclamar, de amaldiçoar, de maldizer, mas a Bíblia diz que eles adoram ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, as celas se abriram. Aí eu vou te dizer o que foi que abriu a cela. Não foi a altura do louvor, mas a humildade que os fez louvar em meio à circunstância difícil. Humildade suficiente para dizer, Jesus, mesmo que o Senhor não faça nada agora, nós vamos continuar te amando. Mesmo que a prisão seja a nossa realidade, nós vamos continuar adorando o teu nome. Aí eu entendo quando Paulo diz, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. É mais ou menos assim, até aqui foi maravilhoso, mesmo que o Senhor não faça nada daqui para frente, nós vamos amar o Senhor do mesmo jeito. No nosso tempo, Jesus está restaurando os nossos corações, restaurando a nossa alma, restaurando o nosso espírito. E confesso para você que esses últimos meses meus com o Senhor foram justamente sobre isso, sabe? O Senhor me fez lembrar que nada mudou, que não importa o tamanho das coisas,
que não importa o número dos inscritos, que não importa a casa que eu moro, que não importa o carro que eu ando, que não importa que hoje eu possa ir em lugares e as pessoas me reconhecem pelo rosto, pela voz, que eu ainda sou o menino que ele encontrou sujo, ferido e machucado. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou, nada mudou, nada mudou. O fato de ser mais pessoas vendo, nada mudou. O fato de ter mais pessoas ouvindo, nada mudou. Ô André, nada mudou, André. Lembra quando a gente pegava o carro e viajava para os interiores de Santa Catarina para pregar em igrejas pequenas que não tinha quase ninguém para nos ouvir? André, você lembra o quanto a gente era humilhado? Você lembra o tanto de provação que a gente levava? Lembra que a gente ia lugar para comer e não tinha dinheiro para comer o que a gente queria? Mas a gente estava lá servindo ao Senhor. Bom, a vida mudou, a gente está hoje em São Paulo, a gente pode comer num restaurante melhor, tem muita gente ouvindo. Mas sabe de uma coisa, André? Nada mudou. Nada mudou, André. Nada mudou. Eu não quero ajuda para nadar, eu quero ajuda para continuar andando por cima das águas. E André, o dia que mudar, você tem o direito de ir embora. O dia que mudar, a gente tem o direito de te abandonar. Se você mudar, a gente tem direito. Porque eu não amei você por conta do teu talento, eu amei você por causa da graça de Deus em você. Você entende? A mesma coisa, André, a gente precisa dele. A gente vai gravar mais 1000 séries, eu não sei até quando Deus vai fazer isso, mas a gente vai precisar dele a vida toda. Você vai casar, André, você vai precisar dele a vida toda, amém? Eu me lembro que quando eu comecei a gravar a série, eu usava umas camisetas floridas. Eu me lembro que quando a gente gravou a primeira série, era uma câmera, era umas luzinhas bandidas no fundo, era o Kalel, que até hoje não aprendeu a deixar o retorno ligado. E não tinha o Vendrasco que ajudava ele, era sozinho. Era nós três. Era o Marco assistindo sentado no chão, lembra? Nada mudou. Nada mudou, nada mudou. E se mudar, fica perigoso. Eu me lembro da primeira mensagem, do primeiro apelo, e nada mudou. Eu ainda faço apelo. E eu não vou deixar que esse evento termine sem te fazer a pergunta mais importante da sua vida. Chegou a hora de você entregar a sua vida para Jesus de verdade, lindo. Não é só ouvir, é sobreviver. Se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer é um ato de humildade. Reconhecer que você é pecador e que o sangue de Jesus na cruz do Calvário foi pelos teus pecados. E que essa mensagem é para você. Para você que foi embora da presença de Jesus e hoje, por um lapso de memória, deu muita saudade e quer voltar. Ser humilde para refazer o caminho, para voltar de novo para Ele, do lugar aonde você não deveria ter saído. Ser humilde para reconhecer que foi os teus pecados que levaram Ele para a cruz. E que você viveu uma vida toda longe dele, mas hoje quer tomar essa decisão pela primeira vez. Você não vai viver mais um ano da mesma maneira. Você vai entregar a sua vida de verdade para ele para sempre. Humildade para reconhecer que você precisa de um Salvador. Que você precisa mudar. Que você precisa dele mais do que qualquer outra coisa.
Eu vou fazer essa pergunta e sua resposta for sim, você vai levantar as mãos e a gente vai orar e vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Se a sua decisão for sim para uma das duas perguntas, ou 3, levante a mão. 1, 2, 3. Só quem está tomando a decisão, fique de pé, levante. Isso. Ai, levanta todo mundo de uma vez, por favor. Se você estiver tomando essa decisão assistindo esse vídeo, seja humilde. Escreva, comenta que você está tomando essa decisão. A gente quer ver você e orar por você também. E para você que está aqui, se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nela agora, dê um abraço nela, diga para ela, essa é a melhor decisão da sua vida. Isso. Eu tô ouvindo barulho de beijo daqui, que gostoso. Feche os seus olhos, você que está tomando essa decisão. Ore comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, eu quero ser parecido contigo, manso e humilde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a série Transformação, a nossa primeira série de 2025. E Deus nos deu um presente. Nós estamos gravando no lugar que há uns meses atrás estava passando pelos piores momentos. Mas no nome de Jesus agora vamos viver uma nova estação, um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de transformação. E eu estou aqui no... Eita coisa boa! Jesus, nós abençoamos esse estado. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o melhor do Senhor está por vir. Que toda a potestade do inferno vai ser derrotada no nome de Jesus. E que a renovação, a restauração do Teu Espírito Santo descerá sobre esse estado e nós iremos ver o florescer daqueles que são fiéis ao Senhor e se levantam no meio do caos para proclamar que o Teu nome está acima de todo nome. Jesus, faz florescer, traz esperança, renovo, no nome de Jesus, o melhor ano do Rio Grande do Sul. Aleluia! Aleluia, Jesus. Viva o Rio Grande do Sul. E meu Deus do céu, eu esqueci até de tudo, eu tô tão nervoso, Jesus, é tudo tão novo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Não é curtir por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é bom. Nossa, que vídeo bom. E manda pra mais gente. Compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Manda pra todo mundo. E se inscreve no canal toda segunda-feira, 5 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus pra você aqui. Ô David, o que acontece depois da mensagem, depois de tudo?
ainda tem a nossa associação evangelística, que você pode ser parte. Aqui embaixo está aparecendo todas as informações. E você é convidado para fazer parte de um movimento que tem abençoado e alcançado milhares de pessoas. Então aqui tem tudo que você precisa para ser parte, voluntário, um doador, um membro. E eu vejo você na obra. Os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia! Ainda bem que eu vi. O povo aqui do Rio Grande do Sul é sinistro, tá? Não sei como a gente vai gravar a próxima série agora. Vai ficar um trauma aqui. O povo mais animado do Brasil tá no Rio Grande do Sul. Ó. Não quero confusão, longe de mim. Mas a mudança de nível que eu vou ministrar agora, essa palavra, ela tem cheiro de confusão. E você talvez vai se incomodar um pouco no começo. Porque quando eu falo mudança de nível, não é só um upgrade na história. Não é sobre um carro novo, não é sobre uma casa maior, não. É sobre um nível de treta maior. 3, aleluia, já caiu bastante o rendimento. É sobre um nível de confusão maior. É sobre um nível de ataques maior. Mas também, para não ficar só no ônus, é sobre um nível de bênção, de favor, de milagres, aleluia, aonde você vai se deleitar no eterno e vai olhar para os ataques e vai rir da cara do perigo. Fala para quem está perto de você, você vai ficar estranho. Ai, meu Deus, que delícia. Porque tudo começa com um começo. Olha que profundo. E o texto base está em Provérbios, que é sobre sabedoria. Então, na sabedoria, nós vamos entender como que chegar nesse lugar. Onde tudo começa? Como que isso, como que acontece? O que Deus faz primeiro para então a gente viver esse novo nível? Eu vou ler para você. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Antes de Deus mudar você de nível, Ele vai mudar você de gangue. Quando Jesus veio, havia duas galeras. Você lembra? Havia os fariseus e havia os gentios. Os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era para os gentios. Dois irmãos pegou, vamos de novo. Então vamos de novo. Então, os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era dos gentios. Eles estavam mais preocupados que os gentios não fossem salvos
do que eles serem salvos. Então o mundo é dividido em tribos. O mundo é dividido em gangue. Existe a galera da política que se divide em direita e esquerda. Existe a galera que se divide entre aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus. E da galera que acredita em Deus tem uma outra grande divisão. Tem a galera que acredita em Deus, mas que não acredita que Deus pode tudo. Tem a galera que acredita em Deus e acredita que Deus pode tudo. Calma. Que dentro dessas galeras tem outras galeras. Tem a galera que acredita que Deus pode tudo, mas que com ele não faz nada. E tem o outro que acredita que Deus pode tudo e que na cabeça dele só faz por ele. Que ele é o melhor. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele é um fenômeno. Ele é a florzinha de Jesus. Jesus está sujeito a tudo o que ele quer. Ele é o mimadinho do Senhor. Mas de outro lado, aí tem outra galera, que é a galera que olha para o mimadinho de Jesus e fala, ele se acha. E isso nunca acaba. Nunca acaba. Aí tem uns que acreditam que vão ser salvos para sempre. Outros acreditam que não. Aí tem uns que acreditam que um foi eleito, o outro foi rejeitado. E aí tem um que acredita no tal do Calvino, outro que acredita no tal do Armínio. E tem um que diz, não, é uma briga de uma divisão absurda. E aí o mais interessante é que no meio dos filhos de Deus há mais divisão do que às vezes no meio do filho das trevas. A briga acontece mais no nosso meio do que no meio dos filhos daqueles que não são da luz. Então nós estamos cercados de tretas. E já não bastasse a nossa vida, agora tem a vida daqueles que são da gangue que a gente não concorda. Então fala pro irmão que está perto de você, se você não é da minha gangue, mesmo sendo filho do mesmo Deus, servo do mesmo Senhor, não me chame de irmão. Existe a gangue dos que são casados e os que vão casar. Mas existe uma gangue que é a... irmão, pelo amor de Deus, promete que você vai ficar doidão e vai pular da cadeira. Existe uma gangue que não tem a bandeira de um lugar. Não tem uma... Ai meu Deus, que perigo, vai dar confusão, Jesus, olha o que eu estou fazendo. Será que é isso que eu quero mesmo, Jesus? Eu vou para cima, vambora. Existe um time, existe um povo, existe uma galera que é inimiga das trevas e é amiga de Deus. Então agora eu vou te dar uma boa notícia. Quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer transformar a sua história, Ele não te dá coisas, Ele não te dá bênçãos materiais, Ele não te dá carros melhores, casas maiores. Quando Deus quer abençoar alguém de verdade, Ele apresenta aqueles que são amigos dele. Calma, que nem chegou a boa notícia. Ou seja, antes de Ele levar você para um novo nível, Ele vai mudar a mesa que você senta, o ambiente que você permanece, o ciclo que você faz parte, porque talvez você só não está vivendo o melhor de Deus, porque está sentado na mesa errada com as pessoas erradas, olhando para o lugar errado. E aí a palavra diz, bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então talvez o problema seu
é a tua galera. Começamos uma treta. Quem anda com um sábio será sábio. Quem anda com um tolo será destruído, a palavra diz. Quem anda com gente cheia do Espírito Santo será cheio do Espírito Santo. Quem anda com gente vazia será vazia. Quem anda com gente que fala coisas do eterno será preenchido pelas palavras do céu. Mas aqueles que andam com aqueles que falam mal dos irmãos será adoecido pelo veneno que o outro carrega na língua. De fato, o que o apóstolo Paulo escreve estava certo. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. O que você quer para você? Eu quero andar com a galera dele. Eu quero andar com a galera de Jesus. Eu quero andar com a galera que glorifica o nome dele, que fala dele, que ama ele, que usa tudo aquilo que Deus deu para glorificar o nome dele. Eu não quero outra galera. Eu não quero a galera que reclama. Eu não quero a galera que amaldiçoa. Eu não quero a galera que vai atrás de quem... Não. Eu quero a galera dele. Eu quero a galera... Jesus, me mostra os teus amigos. Me mostra quem é do teu time. Irmão, declara comigo, diga: Jesus, em 2025, eu só quero uma coisa. Eu quero ser amigo daqueles que são os teus amigos. E aonde começa a mudança de nível? Aqui que você precisa entender rápido. Vou te dar um exemplo. Eu era um garoto que estudava no ensino fundamental, num colégio público, que eu consegui vaga. Minha mãe falou que não iria, eu fui conseguir. Era o melhor colégio da nossa cidade, gratuito, e eu fui lá e consegui uma vaga. Eu estudei de 5ª a 8ª série nesse colégio. Eu era um aluno exemplar. Eu fazia teatro na escola na época, eu amava o colégio. Eu nunca havia ficado de exame até a 8ª série, nunca havia. Aí, eu fui estudar à noite, no ensino médio. E aí eu descobri outra galera. Eu descobri um outro mundo que eu não sabia que existia. E eles fizeram grandes propagandas para mim. E quando eu havia perdido 3 anos da minha juventude, porque eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, com o foco errado, com as metas erradas. Mas daí um dia, Jesus me alcançou no meio da sujeira e do lixo. Jesus me tirou do monturo e mudou a minha vida. E a primeira coisa que ele fez foi me apresentar um amigo dele. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi me salvar, mas a segunda foi me mostrar um amigo dele, porque era esse garoto que era amigo dele que iria me inspirar, que iria me fazer ter vontade de orar, de buscar a Jesus como nunca, de amar a Deus de uma maneira sobrenatural. E esse amigo é o Felipe. Eu me lembro do dia que eu conheci ele. O Felipe era sinistro. O Felipe chorava e falava língua estranha e era batizado no Espírito Santo. O Felipe, quando glorificava, levantava a mão com suspense, ele fazia assim. E eu comecei a glorificar a Deus igual o Felipe, eu fazia assim. E aí um dia, eu descobri que o Felipe tinha outro Felipe, que foi alguém que Deus apresentou para ele e que mudou a vida dele. E um dia o Felipe estava pregando para nós, eu era só um jovem nessa época, e ele disse, e esse garoto, o nome dele era Ninho, era o apelido dele, Ninho. O Ninho fez com que eu tivesse vontade de amar a Jesus. E ele mudou a minha vida. E através dele eu estou aqui pregando. Só que o Ninho havia falecido. E o Felipe estava pregando isso. E o Felipe era o meu Ninho. E eu queria ser como o Felipe era. O Felipe não sabe, mas eu só tive vontade de pregar por causa dele.
Eu queria falar por causa dele. Eu achava massa como ele fazia. Eu achava incrível como ele glorificava. Então, se tinha um momento que todo mundo podia dar glória a Deus, eu dava glória a Deus igual o Felipe. Eu levantava a mão igual o Felipe. Eu falava igual o Felipe. O Felipe, quando pregava, colocava a mão no rosto e fazia assim. E esse fui eu durante muito tempo. E Deus foi mudando os Filipes na minha vida. Deus me deu o Mário. O Mário era o meu professor da escola bíblica dominical. Eu nunca vi alguém pregar com tanta sabedoria e graça. E aí o Mário começou a me apresentar um Deus extraordinário. E eu queria isso, Jesus. E aí o Mário me apresentou o Alinor. E o Alinor era o mestre. E o Alinor, sendo mestre, um dia olhou para o menino e falou: você vai dar a próxima aula de escola bíblica dominical. E eu passei a noite em claro lendo a lição da escola bíblica, porque no outro dia o meu amigo, que era o meu mestre, estaria me ouvindo. E esse meu amigo me levou para outro nível. E todos os amigos que Deus foi me fazendo conhecer, amigos dele, foram me levando para outro nível. Outro nível, outro nível, outro nível. Não é sobre uma proporção entre eles, é sobre uma proporção entre mim e Deus. Entende? Outro nível. Um dia esse meu amigo Alinor falou para mim: quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E nesse dia eu tomei uma decisão: eu não vou ser líder de jovens, eu não vou ser pastor, eu vou ser um evangelista. E aí eu conheci outro amigo, outro da galera dele, pastor Lucinho Barreto. Pastor Lucinho Barreto foi pregar em Florianópolis. E quando ele foi pregar em Florianópolis, eu fiquei incendiado pela loucura que ele tinha por Jesus. E ele pregou uma mensagem de manhã, pregou outra mensagem à tarde, e no final da mensagem da tarde ele disse: e eu vou pregar à noite para quem quiser ficar no culto do domingo. E eu falei para minha esposa: nós vamos ficar. E a gente ficou. Naquele dia eu me lembro da roupa que o Lucinho estava. Pastor Lucinho estava com uma jaqueta de couro preta. Eu me lembro do cheiro que ele estava. Homem bonito, cheiroso, velho. Eu te amo, mano. E aí o Lucinho pegou toda a religiosidade que eu tinha dentro de mim durante a mensagem e embrulhou e jogou no lixo. No outro dia eu falei: vou começar a pregar de camiseta também. E eu pregava de terno e gravata. Deus mudou a minha mensagem. Eu comecei a pregar igual Lucinho, e eu falava igual mineiro, e eu nunca tinha ido para Minas Gerais. E eu ria que nem o Lucinho, e eu ia que nem ele, mas eu não era ele. E aí Deus foi me apresentando outros amigos. Um dia eu estava dentro da minha casa e recebi uma notícia de um amigo de Jesus que havia acabado de morrer. O nome dele era Gregório McNutt. E o dia que eu conheci ele não era tarde demais, mas eu assisti a mensagem dele o dia todo. E eu terminei o dia de joelho no meu quarto dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais. E a mensagem que me impactou foi fogo, paixão e lágrimas. E aquilo levou meu ministério para outro lugar. E aí um dia eu estava no meu quarto, num hotel do interior de Santa Catarina, e o Espírito Santo falou comigo: liga o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. E o Senhor me apresentou um homem chamado Billy Graham. E eu passei a tarde toda vendo toda a história dele. E terminei de joelhos no meu quarto dizendo: Jesus, eu sei que eu sou nada, mas me deixa viver pelo menos um pouco que esse homem viveu no Evangelho. Faz com que a minha voz ecoe pela nação. Jesus, me dá a oportunidade de alcançar mais pessoas. Ou seja, todas as vezes que Deus quis mudar eu de nível, Ele me apresentou um amigo novo dele para mim conhecer. Tão lindo, não entenda mal. Mas se você só anda com gente estranha, se você só anda com murmurador, fofoqueiro, maldizente, reclamão, não espere que você vai viver algo sobrenatural. E desculpe, se você ainda anda com gente que escarnece das coisas de Deus, que só compartilha o que não presta. E desculpe, mas não há nada novo para você viver. Mas se você quiser viver algo novo,
Você precisa dos amigos de Jesus para caminhar com você. Você precisa daqueles que Jesus chamou para andar com você. Você precisa de gente mais crente que você. Sabe qual é a parada? É porque no nosso tempo estão dizendo: quer ficar rico? Anda com rico. Quer prosperar? Anda com gente próspera. Não estou falando de nada disso, lindo. Nenhum desses amigos me impressionaram por conta do que tinham na conta, mas por aquilo que tinham no joelho. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram profundos quando falavam. Havia fogo nos olhos deles. Então eu desejei ser parecido. E quando descobri, estava ficando mais parecido com Deus. Eu quero que você compreenda que talvez está chegando a hora de você dar tchau para aqueles que te paralisam e estações da vida que Deus já quis que você saísse de lá há muito tempo. Muda o ciclo. Sai do grupo. Eu entendo que tem pessoas que gostam disso. E eu também amo. Eu tenho amigos há mais de 20 anos. Eu amo eles. Mas eles não são na minha mesa. Por que, David, você ficou rico? Porque é isso que alguém diz. Não. É só porque eles não são amigos de Deus. Eles não querem o meu amigo. Se eles quiserem, eu estou aqui, mas eles não querem também. Eu estou atrás dos amigos de Deus. Eu quero ser amigo de quem é amigo dele. Eu quero ser amigo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu quero ser amigo daqueles que têm visão do céu que eu não tenho ainda. Eu quero ser amigo das irmãs do coque. Eu quero ser amigo de gente que carrega a presença dele. Eu quero ser amigo dessa galera. Eu quero andar com essa turma. Eu estava numa igreja com um amigo meu e ele falou para mim: rapaz, vem uma irmã do circo de oração. Essas irmãs do manto são canela de fogo. E rapaz, essa mulher não tem acesso à rede social, não tem acesso a nada. E Deus usou ela para falar comigo. E o que ela falou, nunca vi. Deus revelou para ela, não tem como ser diferente. Aí eu falei para ele: ela vai vir aqui hoje? Aí ele falou: vai vir. Vai vir no culto que você vai pregar no segundo culto. Eu ia pregar em 2 cultos, ia pregar no segundo. Ele falou: no segundo ela vai estar aqui. Aí eu falei para ele: por favor, quando ela vê entrar, fala que eu quero que ela ore por mim. Aí, irmão, entrou a irmãzinha do circo de oração, pequenininha, baixinha assim, bem gordinha, bonitinha. Entrou, pá, top. Aí ele falou para mim: esse aqui é o Dave. Aí ela: oi, tudo bem? Nunca ouviu falar do meu nome. Glória a Deus. Ele vai pregar agora. Ah, é, irmão, que bênção que você vai pregar. Eu falei: vou. Aí eu, morrendo de vergonha de pedir para ela orar por mim, o meu amigo falou: e ele pediu se você pode orar por ele. Na hora eu falei assim, ó, pá, bateu a mão e falou uma língua estranha do nada, irmão. Botou a mão na minha cabeça e falou: e aquela casa? Não, eu estava orando para Deus por um negócio de uma casa, de uma confusão que eu estou fazendo na vida, que ninguém sabe de nada. E Deus começou a falar tudo comigo. Já te falei, não tenha medo. Eu vou ser com você. Eu tô tirando todo o embaraço. Eu vou fazer, irmão. E eu assim chorando. Chega segunda-feira, todo o embaraço acaba, conforme Deus havia usado ela para falar. Todo o medo vai embora. E eu tô assim: qual é o telefone dessa mulher que eu preciso ligar para ela de novo? Irmão, eu não quero ser amigo do famoso. Eu quero ser amigo daquele que Jesus é amigo. Eu não quero ser amigo do rico. Eu quero ser amigo daquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser amigo nem do anônimo nem do famoso. Eu quero amigo da galera dele. Então entenda, quando Jesus quer abençoar você, o maior presente que Ele pode te dar é alguém cheio do Espírito Santo perto de você. Quando você tem alguém cheio do Espírito Santo perto de você, o que você não via, você vai ver. O que você não acreditava, você vai acreditar. O que você não sonhava, você vai voltar a sonhar. Porque pessoas que são amigos dele te levam para perto dele. Eu não sei você, eu só quero amigos que são amigos dele, porque esses amigos me levam para o futuro que Deus tem para mim. Não atrasam a minha história, não paralisam o crescimento e levam para o centro da vontade de Deus.
Qual é o próximo amigo, Jesus, que você vai me apresentar? Sabe? Quando eu olho para a Bíblia, o meu primeiro amigo não foi um homem. Eu demorei muito para entender. Eu tratei o Espírito Santo. Meu Deus. O meu primeiro amigo me encontrou sozinho dentro do meu quarto. Foi o Espírito Santo de Deus que entrou dentro do meu quarto, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fala para quem está perto de você. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele é mais do que um arrepio. Diga, Ele é mais do que um arrepio. Ele é mais do que uma sensação. Ele é mais do que uma melodia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu conheci o Espírito Santo de Deus naquele dia, Ele me convenceu de todo o pecado, de toda a justiça, de todo o juízo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu só estou aqui porque no dia que nenhum amigo da terra estava presente para me ajudar, o Senhor enviou o Espírito Santo dele para me socorrer. Então, lindo, enquanto os amigos de Deus não chegarem, o Espírito de Deus já está disponível para você. Mas entenda que será Ele que vai conectar você a esses amigos. Eu não sei se você está com expectativa, linda, mas eu hoje, existem milagres que eu vivo por conta dos meus amigos. Como assim, Dave? Tem coisas que eu nunca teria acesso, mas Deus me deu amigos que têm. Tem coisas que eu nunca teria fé para viver, mas Deus me deu amigos que tiveram fé antes de mim e estão vivendo. E porque eles estão vivendo, eu estou começando a olhar para mim e estou dizendo: eu também consigo viver essa parada aí. Eu também consigo entrar nessa treta e vencer junto também. Então escute, amigos são assim. Amigos que sentam na mesa têm o poder de fazer você sair dali sonhando ou tendo pesadelo. Amigos produzem alívio e também têm poder de produzir desespero. Eu só quero que você entenda uma coisa essa noite. Jesus está interessado de te apresentar novos amigos esse ano. 3 aleluia. Vou dizer de novo então. Jesus tem uma vontade muito grande de te apresentar novos amigos esse ano. Mas esses amigos serão ciumentos. E eles não vão dividir você com aqueles que te paralisam. Eles não vão dividir a sua amizade com aqueles que te atrasam. Eles não vão dividir você. Pelo contrário, eles vão incomodar você até que você aprenda a dar tchau para quem precisa dar tchau e oi para quem você deve dar oi. E eu termino assim, deixando claro para você que toda mudança de nível é uma mudança de mesa. Que toda mudança de mesa é uma mudança de comportamento. E que toda mudança de comportamento é um horizonte novo que se abre sobre nós. É uma nova perspectiva de fé que é alcançada. São milagres novos, são histórias diferentes. E às vezes a gente só não vive porque está na mesma mesa de quando tudo começou. E eu não estou falando mais de um lugar, eu estou falando de uma pessoa. Tão lindo. Está na hora de a gente acordar logo. Sai dessas gangues erradas que você anda. Para de andar com essa galera ruim que você vive. Ai, meu Deus do céu. Não tá de dar nome. Mas sabe esses grupos de WhatsApp que você anda? Sai logo.
Sério, verdade, vaza daí. Muda o ciclo. Porque talvez você só está do jeito que está porque ainda não entendeu que o que te adoece é justamente a mesa que você senta. Que talvez você só está onde está porque o lugar que você está até agora te paralisou de viver. Todas as vezes que Deus me fez viver coisas novas, antes Ele me apresentou amigos que me levaram para esse lugar. Eu nunca fui sozinho. Eu sempre fui com amigos dele. Pega na mão de quem está perto de você e diga, é você esse amigo? Fique de pé, por favor. A nossa oração será: Jesus, nos apresenta os teus amigos. Nos leva para esse lugar aonde a gente consiga ver o que a gente nunca viu. Que a gente aprenda palavras que nunca sabia que existiam. Realidades que nós nunca fomos apresentados. É tão bom, sabe? Quando você anda com amigos de Jesus, você descobre coisas que nunca ninguém te apresentou. Mas só os amigos certos podem te apresentar. Eu não estou falando de comodidades financeiras. Eu não estou te falando de destinos de viagem. Eu estou falando sobre níveis. Engraçado que lições específicas precisam de pessoas específicas. Eu aprendi a ser mais humilde com amigos de Jesus. Eu aprendi a ser mais generoso com amigos de Jesus. Eu aprendi a orar mais com amigos de Jesus. E cada amigo me ensinou uma coisa. Cada amigo me ensinou uma coisa. E a autoridade deles foi tão questionável que não tinha mais como eu dizer que eles estavam errados, porque o fruto os defendia. Então eu quero esses amigos. Jesus, eu quero viver uma nova estação. Qual é o amigo que o Senhor vai me apresentar? Qual é o lugar que eu preciso estar para encontrar aqueles amigos que o Senhor semeou, que o Senhor colocou? Essa talvez é a palavra mais sensível, porque mexe com muitos sentimentos que os homens tentaram destruir, sabe? A gente está sempre olhando para coisas materiais, a gente sempre está olhando para aquilo que nos favorece, amizades de interesse, mas não é sobre isso, sabe? É sobre amigos que nos levam para níveis diferentes no quesito relacionamento com Deus. Quem são esses amigos que a gente ainda não conheceu? Quem são essas pessoas? Quem será o próximo homem de Deus que eu vou conhecer e que vai mudar todo o curso da minha vida? Qual será o próximo conselho que vai repaginar detalhes equivocados da minha história? Não sei se você entende, mas a gente está só no começo. A gente começou a viver agora. Quem será que vai ser o amigo que Deus vai colocar que vai me ensinar a ser um pai melhor? Que vai me colocar mais paixão? Quem será? Será que está aqui? Será que é um de vocês? Posso te dar um dado? Hoje, eu sou amigo de pessoas que um dia fui espectador. E hoje eu sou amigo daqueles que um dia fui espectador e virei amigo. E hoje eles estão aprendendo. Porque a vida vira. As coisas mudam. Você está entendendo? E esse é o brilho do que Deus está fazendo no nosso tempo. A cada novo amigo que Deus te apresenta, é um novo nível que Deus vai te levar. Você não entendeu? Eu vou falar de novo então, para você gravar isso. Se Deus te apresentar um amigo novo por esses dias, tenha certeza, Deus está levando você para um novo nível, para um novo lugar, para um novo momento da sua história. Porque Deus nunca faz nada sem usar os seus amigos para nos colocar nesses lugares. Então entenda, a nossa oração é por amigos, é por amigos. Talvez hoje é por amigos, mas daqui a 10 minutos é para que a gente saia dos não amigos.
Que a gente se levante das rodas que nos pararam. Que a gente se levante dos lugares que nos amaldiçoaram. Lugares que você é refém. Você ainda é refém da aprovação daquele lugar. E por isso ainda está lá. Ainda tentando provar que está certo, sendo que Deus tinha os amigos que já acreditaram em você. Mas você ainda está lá, tentando mostrar um lado da moeda que eles não viram. Sai daí. Deus tem amigos novos para te apresentar. Feche os seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus, esse ano, eu quero conhecer os teus amigos. Eu quero conhecer aqueles que o Senhor ama e que tem relacionamento contigo. Jesus, eu quero conhecer aqueles que têm compromisso contigo, porque são esses amigos que vão me levar